Grupo B da Copa do Nordeste, meus amigos, primeiramente agradeço a presença de vocês, lembrando que eu não fiz live na sexta-feira, mas estou gravando os vídeos para postar aqui no canal de cortes para a gente poder comentar sobre os jogos aí dessa semana, tá? Então se inscreve e dá o like nesse vídeo aqui, se inscreve aqui no canal de cortes, se inscreve também no canal Espaço da Bola, que é onde a gente faz nossas lives, nossa programação vai seguir, tá? Apesar de não ter tido live na sexta, vou continuar fazendo, terças e sextas pela manhã, então acompanha lá também para a gente poder debater e interagir sobre o nosso futebol. Então na tela aí pra vocês os jogos dessa sexta rodada, rodada completa, tá? O que tem sido difícil nas últimas rodadas, porque o Bahia estava envolvido na pré-Libertadores, então o Bahia ainda tem 2 jogos a fazer e ainda assim é o líder, porque venceu o CSA aqui em Maceió. Um jogo em que o Bahia no primeiro tempo amassou e engoliu o time do CSA, fez 2-0, poderia ter sido muito mais. Eu, como torcedor do CSA, estava assustado e preocupadíssimo com esse jogo, achando que a gente ia tomar um vareio. Mas no segundo tempo, apesar do time do CSA ter voltado ainda meio desconectado, um pouco desligado, foi se acertando ao longo do jogo, conseguiu fazer o seu gol com um pênalti, né? E teve ainda ali umas possibilidades de conseguir fazer o gol de empate. E assim, como torcedor, eu estava bem realista. Um empate contra o Bahia era um grande resultado, principalmente pelo que foi o primeiro tempo. Né? Então, se antes do jogo eu já estava achando um empate bom, porque mantinha a liderança, ficava ali com 11 pontos, garantia praticamente a classificação matematicamente, né? E ainda tirava pontos do Bahia, que é um adversário direto por essas primeiras posições. Lembrando que é importante demais os times conseguirem terminar em primeiro ou segundo lugar, porque isso define que o time vai jogar nas quartas de final em casa, né? E isso é importante demais. Mas, enfim, o Bahia, mesmo com a equipe reserva, porque está em meio ali ao campeonato baiano, né? O time do Bahia conseguiu vencer a equipe do CSA. É um time que é recheadíssimo, a equipe do Bahia. O banco do Bahia facilmente era um time que pode subir de uma Série B para uma Série A facilmente, né? Mesmo sendo uma equipe reserva, é um time totalmente recheado de grandes jogadores e que foi um time que mostrou superioridade técnica em relação ao CSA durante a partida inteira, certo? Mas mesmo assim, o CSA conseguiu ali se acertar na reta final e poderia ter até buscado um empatezinho, né? Seria ótimo, mas não conseguiu. Perde então a liderança o time do CSA. O Ceará venceu também e não passou o CSA porque tem ali o saldo de gols menor, né? 6 do CSA, 3 da equipe do Ceará. Pensando também aí na sequência, o Ceará ainda joga contra o Bahia na próxima rodada, já a gente fala da sequência, e o Confiança também joga contra o Bahia, jogo ainda a ser marcado, certo? Mas o Bahia tem 2 jogos ainda para fazer e pode disparar aí na liderança, né? Ou dependendo dos resultados aí também, o Confiança pode ressuscitar, o Ceará pode ultrapassar o Bahia, não sei também, né, como é que as coisas vão acontecer. Atenção nesses jogos aí. Outros jogos também nessa rodada, o Náutico vencendo a equipe do América, o Náutico volta ao G4 e o Confiança vencendo o Sampaio Corrêa eliminado e o Confiança segue ainda com possibilidades matemáticas de conseguir essa classificação, tá? A próxima rodada do Grupo B foi anunciado pela CBF que só vai acontecer em junho, ao contrário do Grupo A, que vai acontecer já nessa próxima quarta-feira. Por quê? O Grupo A não tem nenhuma partida atrasada. O Grupo B tem 2. Confiança e Bahia, por exemplo, não tem nem data marcada. Já Bahia e Ceará vai acontecer nesse próximo final de semana, né? E para que a última rodada aconteça com todos os times jogando em simultâneo, sem que ninguém possa ter outra partida para disputar ainda depois, para não haver aquele problema de combinação de resultados entre as equipes, aí vai ter que esperar o Bahia jogar essas 2 partidas, né? Então, pelo que a CBF anunciou, só lá em junho. Mas falando sobre essa questão aí de classificação, o Grupo B é muito difícil da gente fazer ainda toda aquela matemática que dá para fazer no Grupo A.
Porque vai depender muito de como o Bahia vai jogar contra Ceará e contra o Confiança. Né? O Ceará, por exemplo, se ganhar nesse próximo meio de semana, vai a 13 pontos e ultrapassa a equipe do Bahia. Se o Bahia ganhar do Ceará e do Confiança, vai a 16 pontos. Né? E tudo se mantém como está e só o Bahia dispara. Mas pode também haver um empate aqui, Bahia e Ceará, e depois o Bahia perder para o Confiança. O Confiança vindo para 10 pontos, Bahia e Ceará com 11, CSA com 10. Pode embolar tudo, né? Então, assim, para falar dessa última rodada, e claro que também essa rodada vai ser daqui a uns 3 meses, então vai ter muita mudança. Os times vão estar no meio do Campeonato Brasileiro, com possivelmente alguns reforços, mudanças no seu elenco, né? Lembrando também que temos aqui times da Série D, né? O América de Natal, o Juazeirense e o Sampaio Corrêa. Acho que a Série D, a primeira fase, deve até ir até depois de junho, mas não sei também, né? E temos aqui os times da Série A, que muito possivelmente vão se reforçar aí nas próximas rodadas, né? Os times da Série C também. Então, enfim, velho, é muito difícil da gente estar fazendo algum tipo de matemática aqui, porque tem vários jogos ainda, tem 2 jogos ainda para acontecer, né? E também a próxima rodada não tem nem como a gente projetar, né, expectativas e tal. Porque vai ser daqui a 3 meses, a gente não sabe como vão estar os elencos, tá? Então é complicado. Mas a gente já tem a certeza de que o Sampaio Corrêa está eliminado, né? Porque só pode chegar a 5 pontos, nem da lanterna sai o Sampaio. E temos aqui também, né, um grupo bem indefinido ainda. Juazeirense é um time que está numa situação um pouco mais complicada, ali, né, com 6 pontos, 2 atrás do Náutico, e aí tem o duelo direto contra o Confiança. Tem o América jogando contra o CSA, então precisa o Juazeirense que o Náutico perca para o Bahia. Precisa ganhar do Confiança. E precisa que o América tropece contra o CSA para poder garantir uma vaga, mas ainda tem chance matemática. E o Confiança também não pode ganhar do Bahia, né? Se o Confiança ganhar do Bahia, o Juazeirense está eliminado também matematicamente. Sabe? Então, ainda tem muita indefinição nesse grupo, é muito difícil de a gente trazer qualquer tipo de observação sobre a última rodada do grupo B, tá? Então, vamos aguardar um pouco mais, porque temos ainda algumas definições aí. Mas na próxima terça-feira a gente volta a fazer nossa live. E aí a gente debate sobre os próximos jogos aí, né? Que tem já a definição de Ceará e Bahia sendo na quarta-feira, às 7 da noite. Beleza? Mas é isso, meus amigos. Ó, não se esquece do like, da sua inscrição aqui e de acompanhar nossa live lá no canal Espaço da Bola também. Beleza, minha galera? Um grande abraço a todos e até a próxima aí.